Vamos falar de um assunto que eu não me recordo se eu já falei na vida. Acho que é a primeira vez que eu vou pregar sobre isso. Eu vou precisar da ajuda. Quem tem condições de ler um texto bíblico para mim hoje no culto? Levanta a mãozinha aí para eu saber. Tá, eu vou dividir os textos, tá bom? Ó, algumas pessoas estão com a mão levantada. E eu tenho alguns textos bíblicos e eu vou dividir eles. Mário, você pode ler um? Pode? Então abra a sua Bíblia, Mário. O seu texto vai ser Efésios 4:29. Pedro, o seu texto, Tiago 1:26. Sueli, você pode ler para a gente Êxodo 23, verso 1? Irmão Antônio, pode ler para a gente Provérbios 11, verso 13? Ok. Isamara, você pode ler para a gente Provérbios 26, 20? Elma, está em condições de ler? Posso ler algo? Isabela, você pode ler? Claro. Lê para a gente o Salmo 34, verso 13. Rubia, é fácil para você ler um para a gente? Rúbia, lê para a gente. Sim, pastor. 1 Tessalonicenses 4:11. Eu pedi para você ler um, Bolinha. Não? Bolinha, lê para a gente 2 Timóteo 2:16. 2 Timóteo 2:16. E o último, quem pode ler o último? Quem que não vai ler nenhum pode ler um para a gente. Pode ser você, Nelly? Não respondeu. Não sei se o Marcos consegue ler, se a Eliane, se o Haru. O último é Romanos 2:1. Se não... A Sirlene levantou a mão. Sirlene, você lê então para a gente Romanos 2:1? Pode só abrir o microfone. Quem está com a câmera desligada não precisa abrir, tá bom? Yasmin? Vamos fazer assim, vamos fazer a primeira leitura. Cada um lê o seu verso. Me atrapalhei com o celular, pastor. Eu leio a Nelly. Não tem problema, a Sirlene já vai ler. Você pode só acompanhar, tá bom? Tá bom, tá bom. Quem começa? Mário, Romanos 2:1. Por isso, ó homem, tu és indesculpável quando julgas, quem quer que seja, pois no que julgas ao outro, a ti mesmo te condenas, porque tu que julgas, praticas o mesmo. Tá, olha só. A Sirlene acabou de ler para a gente que a pessoa que julga, ela é indesculpável. E vai dizer o motivo ainda. Porque você está condenando você mesmo naquilo que você julga. Então, olha só, o verso dela está falando sobre julgamento e ela está falando uma verdade poderosa. Sabe o que motiva uma pessoa a falar mal de outra pessoa? Quando a pessoa que está falando mal tem o mesmo problema daquela de quem ela está falando. Isso é uma coisa para chamar a nossa atenção. Por exemplo, uma pessoa que está o tempo todo dizendo que todo mundo é mentiroso. Na verdade, essa pessoa é mentirosa. Uma pessoa que está o tempo todo dizendo que ninguém merece confiança. Na verdade, essa pessoa que não merece confiança. Mário, lê o seu, por favor. Vamos lá. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que a ouvem. O texto do Mário diz assim que nenhuma palavra torpe deve sair da nossa boca. Se você vai dizer alguma coisa, que aquilo que você for dizer seja
que aquilo que você vai dizer seja para trazer graça para a vida de alguém. Então é bastante importante o que o Mário acabou de ler. Pedro? Tiago 1:26. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é vã. Ó, se alguém se considera religioso, mas não consegue refrear a sua língua, está enganando a si mesmo. E essa religião, ela é vã. O próximo texto, Êxodo 23:1, Sueli. Não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio, para seres testemunha maldosa. Obrigado, olha só. Não tem o que falar. Aqui é para você não espalhar notícias falsas e nem se juntar com o ímpio com o intuito de servir como uma testemunha falsa. Eu não sei se para todos vocês é muito claro esse conceito bíblico, mas falsa testemunha, até um dos 10 mandamentos, era muito comum no passado que alguém ganhasse dinheiro para falar que viu algo que nunca foi visto. Então isso é ser uma falsa testemunha. Você diz ter presenciado, diz saber de algo que na verdade não é real. E esse é um dos 10 mandamentos da lei de Deus. Irmão Antônio, por favor, ativa o som primeiro e pode ler para a gente. Não está saindo o som, irmão Antônio. Por algum motivo. Agora vai. Desculpa, tá. Agora vai sair. Provérbios 11:23. O desejo dos justos é somente o bem, mas a esperança dos ímpios é a ira. Qual foi o seu, Provérbios? 11:23. Perdão, é 11:13. Lê de novo para nós. É o 11, verso 13. Ah, tá certo. O que anda praguejando descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio. Eu estou com uma outra versão aqui que diz assim que quem muito fala atrai a confidência, mas quem merece confiança guarda o segredo. Muito obrigado. O próximo texto é Provérbios 26:20. Ficou com quem? Foi com a Isamara? Tem que ligar o microfone primeiro. Isabela, daqui a pouquinho é a sua vez, eu te aviso, tá bom? Sem lenha, o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Aqui a Bíblia está comparando o maldizente, né, o fofoqueiro, como aquele que põe lenha na fogueira. E para fazer a fogueira apagar, a única forma é acabar com o fofoqueiro, com o maldizente. Obrigado. Quem ficou com o Salmo 34? Eu acho que agora sim foi a Isabela, né? Você lê para a gente o seu, Isabela? Mesmo se não for esse, pode ler o seu agora. Tem que ligar o seu microfone. Você sabe fazer isso? Oi. Tenta ler para a gente rapidinho. Desligou o microfone. Quer que eu peça para outra pessoa ler? Pode ler. Está aberto o seu microfone, eu estou te ouvindo. É só você fazer a leitura. Não vai dar certo, não. Quem ficou com o próximo? Provérbios 13:3 está com quem? Está com ela ou está com outra pessoa? Bolinha, lê 1 Tessalonicenses 4:11. Eita. Tessalonicenses está comigo, pastor. Pode ler, então. Pode ler. Lê, Rubens. Ótimo. Tá pronto. O meu é Tessalonicenses 4:11. Esforce-se para ter uma vida tranquila e cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos. Ó, isso aqui é forte, hein?
Se esforce para ter uma vida tranquila e cuidar dos seus próprios negócios, ou seja, cuida da tua vida. Assim como você foi instruído. Não é para ficar cuidando da vida do outro, não. Bolinha, é o seu, Bolinha. Evita, igualmente, os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Então, quando você senta numa roda dos escarnecedores, você está permitindo que a coisa se torne pior, né? E aí vem um monte de conversa inútil, profana, e o final de tudo isso vai ser impiedade, como diz o verso bíblico. Isabela, se você tiver em condições de ler, você pediu para ler de novo, pode ler, tá bom? Liga o seu microfone e lê para a gente. Você não está conseguindo ligar o microfone, né? Eu vou ler o seu, então. Provérbios 13, versículo 3, diz assim. Pode ler, Isabel. Não, ela desliga o microfone. Quem guarda sua boca, guarda a sua vida. Mas quem fala demais, acaba se arruinando. Vocês já perceberam o tema da mensagem de hoje, né? É incomum. Acredito que muitos de vocês nunca foram na igreja para ouvir falar desse tema. Isabela, agora já foi. Obrigado, viu, querida? Fica para o próximo culto. É muito bom ter crianças participando conosco do culto. Estou muito feliz por você estar aqui. No próximo culto você lê. E qual seria, né? Eu fui procurar no dicionário a definição disso. Eu encontrei assim: fazer fofoca é falar sobre assuntos delicados ou segredos de uma pessoa nas suas costas ou sem a sua autorização. Sabemos que uma das coisas mais difíceis que temos que fazer é controlar a nossa boca. As nossas palavras têm um potencial muito grande de destruição. Uma pessoa fofoqueira, ela destrói relacionamentos, ela causa discórdia e desunião entre as pessoas. Deus não se agrada da fofoca. Fofoca é pecado. Mesmo que a coisa que está sendo dita seja verdade. A questão é, se as nossas palavras não servem para edificar, é melhor não falarmos nada. Nós lemos esses versos todos. Eu vou pedir para que vocês que estão aqui agora, abram a Bíblia de vocês comigo em Tiago, capítulo 3. Lá no finalzinho do Novo Testamento, nós temos uma carta escrita por Tiago, o irmão de Jesus, e ele separa o capítulo 3 para falar sobre a língua. E eu quero a sua companhia na leitura desse texto, tá bom? Posso ler? Pode. 3, verso 1. Meus irmãos. Eu vou ler a partir do verso 3. 3, verso 3. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai, igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos, para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras e de aves e de répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca
procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Nós temos em nós um pedacinho do corpo tão pequeno, mas que tem um poder tão grande de abençoar e tão grande de destruir, como só a língua. E o texto bíblico nos pergunta, né? Seria certo essa mesma língua que abençoa também amaldiçoar? Seria certo sermos considerados, de repente, crentes fofoqueiros, crentes que se envolvem com coisas que não dizem respeito a nós mesmos, ainda que essas coisas sejam verdadeiras? Que nós possamos ter aprendido nessa noite que a língua precisa ser domada, que nós precisamos cuidar com aquilo que nós falamos. Quando nós só falamos coisas boas que edificam, todos ao nosso redor serão edificados e nós também nos tornaremos pessoas mais felizes, mais leves. Pessoas que passam a vida delas falando mal de tudo que está acontecendo ao seu redor, elas se tornam pessoas azedas, pessoas amargas, como se houvessem sido batizadas no limão, sabe? A vida dessas pessoas, porque elas só reparam coisas ruins, elas só enxergam desgraças, o olho delas faz com que tudo que é sofrimento brilhe, faz com que tudo que é errado no outro tenha um valor especial. Queridos, esse não é o tipo de vida que o nosso Deus deseja para nós. O que Deus deseja para nós é que, em primeiro lugar, a gente entenda que nós temos que cuidar da nossa vida. Essa é a primeira coisa. Cuida da tua vida e cuida bem, como nós vemos no texto bíblico. E se nós cuidarmos bem da nossa vida, não vai sobrar tempo para cuidar da vida de ninguém. Eu tive uma experiência na faculdade. Um professor, no início de uma aula, colocou em todos os alunos da sala um rabo de papel. Era um rabo mesmo, de papel. E ele colocou um rabo em cada um dos alunos do curso de teologia e ele disse assim para a gente, ele deu para a gente a primeira aula do dia, ele falou, hoje na última aula eu volto aqui para verificar como está o rabo de vocês. Quando ele retornou no final da manhã, nenhum de nós mais tínhamos rabo. Porque nós ficamos tão preocupados em olhar o rabo do outro, ficamos tão preocupados em ficar prestando atenção naquilo que o outro fazia com ele. Uns enrolaram, outros guardaram no bolso, um amigo ia lá e puxava o rabo do outro. Quando viu no final da aula, ninguém mais tinha o rabo intacto, ninguém mais tinha o rabo inteiro. E o professor disse assim, o grande problema de vocês é que vocês fizeram como a humanidade está acostumada a fazer. Vocês gastaram toda a energia de vocês cuidando do rabo alheio. Se vocês tivessem cuidado da cauda de papel que eu fiz para cada um de vocês, isso não teria acontecido. Queridos, nós precisamos aprender isso, sabe? Cuidar da nossa vida, cuidar das nossas coisas, colocar os nossos olhos naquilo que é bom, naquilo que é agradável, naquilo que é puro, naquilo que é santo, naquilo que é justo, naquilo que tem boa reputação, boa fama, e desviarmos os nossos olhos das coisas ruins. Até porque, quando nós enxergamos coisas ruins no outro, na verdade é o mesmo que tem em nós. Foi o primeiro verso, acho que foi lido, né? Então, nós enxergamos e julgamos no outro os nossos próprios erros e as nossas próprias falhas e os nossos próprios defeitos. Nessa noite eu quero pedir a Deus para que Ele me abençoe e para que eu possa ser o tipo de pessoa que estou sempre enxergando o melhor no meu irmão, para que eu seja o tipo de pessoa que estou sempre cuidando com a minha boca, só abra ela para falar coisas que edifiquem e façam bem para aqueles que estão ao meu redor. Em primeiro lugar, a minha família, né, que convive comigo o tempo todo, mas em segundo lugar, cada um de vocês e também cada uma das pessoas que entram em contato comigo ao longo do dia. Seria o seu desejo pedir a Deus essa mesma bênção? Que Ele te dê capacidade de refriar essa língua, para que a sua língua seja um canal de bênçãos e dela só jorre água doce, só jorre alegria, só jorre satisfação? Nós temos esse poder, queridos, de ocuparmos a nossa mente e a nossa boca com coisas boas e alegrarmos todos aqueles que estão ao nosso redor. Então esse é o meu desejo para a minha vida e é o meu desejo para a sua vida também. Se você puder fechar os seus olhos,
Vamos pedir a Deus que Ele santifique a nossa língua? Deus de amor e bondade, muito obrigado por esses momentos que passamos unidos, lendo a Tua palavra. Na verdade, foram vários versos. Talvez o culto tenha até ficado um pouco confuso, mas no final dele nós concluímos que é importante, Senhor, que nós entreguemos a nossa língua ao Senhor. É importante que a gente peça ao Senhor para que santifique a nossa língua, para que abençoe a nossa vida, para que nos ajude a olhar e falar apenas coisas boas, coisas positivas, coisas que abençoem as pessoas próximas a nós. E é por isso que nós te pedimos nesta hora mais um milagre. O milagre da santificação das nossas línguas, da santificação das nossas vidas, para que tudo o que há em nós, Senhor, bendiga o teu santo nome. Perdoa-nos porque nós somos todos falhos. Nós todos pecamos e necessitamos das tuas misericórdias em nossas vidas. Mas que a tua bondade se manifeste em nossas vidas, nós te pedimos, agradecidos por Jesus. Amém.